Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos apresentar mais uma atividade instrumental do programa em pós-graduação em contabilidade da UFPR, que tem o seguinte título: Softwares aplicados à pesquisa em contabilidade. Os apresentadores são Eucídio Henrique Skirac, doutorando em contabilidade, e eu, Pablo Eduardo Nicolais, também doutorando em contabilidade. Nós gostaríamos de deixar claro também, no início, que será apenas uma amostra de quais softwares nós podemos utilizar na pesquisa contábil, né, nas pesquisas científicas e acadêmicas. E não iremos entrar em detalhes sobre a utilização do software em si. Então, pessoal, para dar sequência com a nossa apresentação, eu vou aqui descrever a nossa agenda. Para esta pequena atividade instrumental, nós preparamos 6 tópicos fundamentais sobre a utilização dos softwares em pesquisa de contabilidade. Nós temos visto que nos últimos tempos tem sido essencial a utilização de softwares para organização e análise dos dados. Então, como o Pablo referiu anteriormente, nós vamos apenas apresentar a interface de cada software. Nós não vamos entrar em detalhe de como se utiliza cada software. Portanto, num primeiro momento, nós pensamos em descrever a evolução histórica dos computadores. Na sequência, apresentaremos de forma sucinta a importância dos softwares nas pesquisas. No terceiro tópico, falaremos das formas de utilização dos computadores na pesquisa. No quarto tópico, a apresentação dos principais softwares. É importante destacar que existem vários softwares para pesquisa em contábeis. Nós aqui selecionamos apenas 5, que são o Stata, o RStudio, o SPSS, o Smart PLS, o NVivo e o Atlas TI. Esses softwares são utilizados para pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas. Por fim, no sexto tópico, iremos apresentar a nossa conclusão. Então, a evolução histórica dos computadores, ela é importante para começar a se falar dos softwares em contabilidade, e aí nós selecionamos alguns só para mostrar como nós evoluímos nesses últimos anos, né, nessas últimas décadas, nesses últimos séculos. O primeiro computador reconhecido é o ábaco, que tem sua origem chinesa e é do século V a.C. E em seguida, os computadores eles foram evoluindo, né? Temos também a régua de cálculo, que ele é do século XVII, tem origem escocesa. La Pascaline tem origem francesa, também é uma calculadora, né, de 1642. Em seguida, em 1673, nós temos a calculadora de Leibniz, que tem origem alemã. E aí nós chegamos nas evoluções, né, os computadores que nós conhecemos hoje, mais ou menos. Nós temos as gerações. De 51 a 59, nós tivemos a primeira geração de computadores, que era uma sala enorme para poder se colocar um computador, né? De 59 a 65 já foi diminuindo um pouco o tamanho na segunda geração. Na terceira geração, de 65 a 75, nós já temos o computador, né, que nós conhecemos aí um pouco mais novo, né? Não tanto porque tinha a utilização de disquetes, né, que hoje os jovens não sabem o que é, mas é o computador de mesa, digamos assim. Em 75 nós tivemos a quarta geração dos computadores, que é um computador mais parecido com o que nós temos hoje, né? E hoje em dia o computador ele está na palma da nossa mão, com o nosso celular, enfim. Então essa evolução histórica dos computadores é interessante para nós vermos como vai evoluindo com o passar do tempo, né? E como os softwares depois eles podem também nos ajudar nas nossas atividades. E com esta evolução que acabamos de nos referir, os softwares ou os computadores passaram a ter uma extrema relevância, principalmente nas pesquisas da área contábil. Passou a ser necessário a utilização de softwares estatísticas para organização, análise e todo o processo de uma pesquisa. Esses softwares são cada vez mais utilizados para apoiar a etapa de análise da pesquisa científica, seja ela qualitativa ou quantitativa, podendo auxiliar o pesquisador no gerenciamento e recuperação de todos os seus dados. Portanto, nós vemos a necessidade de utilização dos softwares. Antigamente, algumas pesquisas apenas eram feitas de forma manual, sem nenhum auxílio. Com esta evolução dos computadores, trouxe uma grande vantagem para os pesquisadores que já têm
a possibilidade de fazer as suas pesquisas de forma mais computadorizada. Temos aqui algumas formas de utilização de softwares. Pode ser utilizado para redação ou transcrição das notas de campos, edição e revisão, codificação, armazenamento, busca e recuperação de dados, análise de conteúdo, tabulação, análise de dados estatísticos. Vejam que esse é um processo, ou são as etapas que nós podemos utilizar os softwares. Então, dessas etapas, dá para entendermos que o software não é apenas para análise de dados. Nós podemos recorrer ao software estatístico desde o princípio até o fim de uma pesquisa científica. Aqui são algumas formas de utilização e tem diversas outras que nós não elencamos. Exato. Então, nós vamos começar agora nos softwares que são utilizados, e o primeiro deles é o Stata. Então, o Stata é um programa de estatística que ele funciona geralmente, né, sendo utilizado para análise econométrica, desde dados cross-section, dados em painel e estimação de séries temporais, por exemplo. Então, nós vamos mostrar a interface do software Stata, que é basicamente essa. Nós temos aqui abaixo a janela de comando, né, na qual você vai escrever comando para realizar, né, o que você pretende fazer. Então, assim que você coloca o comando, vai aparecer na janela de cima, na janela central superior, os seus resultados, né, do que você escreveu. Só que antes disso, você tem que colocar os seus dados, né, as suas variáveis. Quando você fizer isso, colocar as suas variáveis no programa, elas vão aparecer aqui no canto direito superior, que é a janela de variáveis. Todo comando que você fizer vai aparecer no lado esquerdo, que é aqui o histórico, né? A janela de histórico, vão aparecer todos os comandos utilizados. Então, basicamente, o Stata funciona dessa forma. São essas 5 janelas, né? Aqui são as propriedades também dos dados. E ele vai funcionar através de comandos. Então, você tem que pesquisar, estudar cada comando para realizar as análises estatísticas e econométricas que você pretende na sua pesquisa. Então, após a etapa de coleta de dados, você vai tabulá-los e, em seguida, irá analisar estatisticamente através do software. Outro software utilizado principalmente em pesquisas quantitativas é o SPSS. O SPSS é um software fácil de utilizar e é utilizado para análise de dados que envolvem técnicas estatísticas básicas e avançadas. Igual ao Stata, nós temos aqui a interface do SPSS, em que primeiramente temos no canto superior esquerdo o arquivo, em que vamos selecionar o arquivo que pretendemos trabalhar. Este arquivo pode ser selecionado no modelo Excel ou podemos inserir os dados manualmente. Esta primeira página aqui é que nos dá a visualização dos dados. A partir do SPSS, nós conseguimos fazer diversas análises estatísticas, como, por exemplo, a apresentação da estatística descritiva, falo da descrição da moda, mediana, desvio padrão, variância. Podemos fazer estatísticas bayesianas, algumas análises, podemos fazer correlações, podemos, a partir do SPSS, apresentar uma regressão linear simples, regressão linear múltipla. Então, a vantagem do SPSS é que é um software de fácil utilização e que está disponibilizado de forma gratuita para estudantes. Nós vamos colocar o link aqui por baixo para quem tiver interesse, pode baixar e instalar no seu computador de forma rápida. Em seguida, nós vamos apresentar o RStudio, que ele também é um software livre, né, sendo gratuito, e ele é utilizado como linguagem de programação para realizar gráficos e também cálculos estatísticos. É muito utilizado no meio acadêmico e as pesquisas, né, têm se utilizado cada vez mais, os pesquisadores têm se utilizado cada vez mais do RStudio, né, ou do R em si. São 4 janelas, como vocês podem ver aqui. Tem a janela de script, né, que são os dados que você vai também ter que colocar os comandos, assim como o Stata. Então, ele não é de tão fácil acesso, assim, de certa forma, de tão fácil você mexer, como, por exemplo, o SPSS, que ele é mais intuitivo, onde você tem que clicar e os dados eles já são calculados, né? A análise de dados já é feita a partir do clique, né? A partir do clique. Já o RStudio não. O RStudio é um pouco diferente.
assim como o Stata, você tem que colocar os seus comandos nos quais você vai utilizar. Então, essa janela aqui, a janela 1, é a janela de dados de script, né, que você tem que colocar os seus comandos. A janela 2 é a sua área de trabalho. É tudo que você colocou, né, você vai poder verificar aqui nos seus comandos. Né? Em seguida, nós temos também a janela 3, que são os dados, as variáveis em si. E, por fim, a janela 4 são os arquivos, os gráficos, tudo aquilo que você vai fazendo vai ficando aqui, né, disponível para você poder utilizar. Então, percebam que o RStudio ele é muito interessante também, muito utilizado, dá para se fazer muitas coisas através da linguagem de programação, mas você também precisa saber os comandos, né? Estudar e aprender os comandos para poder utilizar esse software e fazer as suas análises estatísticas. Na sequência, nós temos o Smart PLS, que é um software com interface gráfica para modelagem de equações estruturais. O Smart PLS é bastante utilizado, principalmente em pesquisas da área gerencial que se envolve questionários. Este software permite a estimação de modelos de caminho com variáveis latentes usando um algoritmo que é designado PLS-SEM. Então, é um algoritmo bastante utilizado em pesquisas da área gerencial e nós temos aqui o seu interface. Neste interface que nós vemos ali na nossa tela, nós temos fácil acesso, fácil utilização, porque é um software que é bem intuitivo, como o SPSS, que a gente pega o questionário e faz, exportamos para o software e dali seguimos com uma análise, que é uma análise bastante simples, e nós vamos colocar aqui o link na descrição, que vocês podem baixar, e a vantagem deste software é que tem uma versão estudante que nós conseguimos fazer análise de dados de até 100 questionários de forma gratuita. A partir de 100 questionários, o software já é pago. Então, para aquelas nossas pesquisas básicas em que vamos utilizar um questionário com uma amostra com baixo número de respondentes, de até 100, nós conseguimos fazer esta transcrição a partir do Smart PLS. Então, seguindo também, né, um software muito utilizado para análise qualitativa dos dados, nós temos o Atlas TI, que ele também tem a sua versão gratuita, né, sua versão de teste, mas também tem a versão paga que disponibiliza outras propriedades para poder serem utilizadas. Então, o Atlas TI é possível fazer análise de conteúdo, realizar codificação e categorização dos dados. É um software bem completo também, utilizado muito na pesquisa qualitativa. Né? Então, ele é um pouco difícil de você mexer, né? Mas com a prática vai se tornando fácil também. Então, tem as janelas que você vai clicando, você pode transcrever os seus dados, você pode tabular os seus dados, codificá-los, categorizá-los. Então, é muito utilizado para quem faz pesquisas, né, como, por exemplo, uma análise de conteúdo. Outro software também utilizado bastante em pesquisas qualitativas é o NVivo. O NVivo é projetado para que o pesquisador consiga organizar, analisar e encontrar informações em dados qualitativos. Essas informações podem ser encontradas a partir de entrevistas, respostas abertas de pesquisas, artigos, mídia social e conteúdo, e também algumas informações que se busca na web. O NVivo é um software pago, tem uma versão estudante que é um pouco mais acessível, mas é um software de fácil utilização. Nós vemos ali a sua interface, em que nós criamos, quando quisermos fazer uma pesquisa qualitativa de análise de conteúdo, por exemplo, é só criarmos as nossas categorias. As categorias podem ser criadas a partir do intuito do pesquisador ou a partir de algumas pré-categorias criadas na literatura. Criando as categorias, nós vamos fazer a codificação nos nossos documentos. É um software bastante acessível, bastante fácil, e nós vamos deixar aqui o link para quem tiver interesse em conhecer mais a interface, que possa baixar, e eles dão um período gratuito para o conhecimento da plataforma. Então, estes são os principais softwares que nós trouxemos para a nossa análise. Como dissemos no princípio da nossa apresentação, nós trouxemos
a principal interface ou os principais métodos de utilização. Não aprofundamos, porque não era a ideia desta atividade falar de cada software. A ideia da atividade era apenas apresentar os diversos softwares que podem ser utilizados para pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas da área contábil ou em diversas outras áreas que possam recorrer aos softwares para análise de dados. Então, concluindo a nossa apresentação, nós gostaríamos de falar que cada software, por sua vez, possui diferentes recursos, cuja aplicabilidade pode variar de acordo com seus objetivos e a natureza da pesquisa. Assim, vai caber ao pesquisador avaliar a utilidade de um software de análise de dados em sua pesquisa e quais ferramentas utilizar. Então, como nós citamos, né, nós temos as pesquisas qualitativas, quantitativas, nós temos pesquisas quant-qual, que vai utilizar tanto de dados qualitativos quanto de dados quantitativos, e cabe ao pesquisador, ao estudioso, verificar qual software melhor será utilizado para poder resolver, né, a sua pesquisa e os seus objetivos. Então, basicamente era essa a nossa ideia de apresentar os softwares estatísticos que podem ser utilizados na pesquisa em contabilidade. E essas são as principais obras que nós utilizamos para a construção desta atividade instrumental do PPG Conte. Queríamos mais uma vez agradecer ao PPG Conte e a todos que estão acompanhando este vídeo e deixar claro que os links estão descritos abaixo. Quem tiver interesse, é só clicar em link e fazer o download de um dos softwares. Obrigado a todos por estarem até aqui conosco. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.